Bem-vindo ao Releituras do Reino Celestial, onde cada história é renascida através da voz, da imagem e da emoção. Hoje, iniciamos a jornada de sobrevivendo como um gênio em tempo emprestado. Um conto sobre um destino condenado e um possível despertar. A espada parecia viva em suas mãos. Jong Yanshin já não dependia apenas dos olhos ou do toque. Ele sentia o vento soprando contra a lâmina. Um sussurro, uma leitura, o fluxo do mundo. Mesmo sem ver, podia sentir o movimento da técnica de Chongmyang. A energia interna, o Qi, era como o vento, invisível, mas sempre presente. Seguir a natureza, fluir com ela, era o segredo. A essência do Qi é a grande natureza, basta seguir para onde ela nos leva. Ele agora compreendia isso. Com a espada desolada embainhada, sua mão se ergueu. O fluxo era sutil, elegante. Sem força, sem pressa, apenas um corte ideal. Seu corpo seguiu o fluxo interno, dos músculos do peitoral até a ponta dos dedos. Um movimento. Pac! A torre desabou, exatamente como quando Ma Jin demonstrou. Mas agora era diferente, era dele. A formação asas demoníacas estava gravada em seu corpo. Ma Jin o encarava em silêncio, uma expressão difícil de decifrar. Nem surpresa, nem alegria, apenas foco. Preciso de um combate real. Enquanto Yanshin dominava sua técnica, em uma taverna na movimentada rua Yangyang, os veteranos da Demon Wings bebiam e comentavam. Ele é estranho, comentou um dos mais antigos. Os uniformes azul escuros com o símbolo Hank da Fortaleza Desolada enchiam o ambiente. Dizem que ele já é proficiente na formação. Ele parecia uma fera criada sem paz. Riam, admiravam, bebiam, mas nenhum deles negava. Aquele garoto deixara uma marca. Bang! A parede explodiu em fragmentos. Os veteranos desviaram calmamente, com taças, pauzinhos ou a palma da mão. Um gesto marcial elegante. Natural. Um grupo rival havia chegado. Usavam os mesmos uniformes, mas o tom era outro. A tensão cresceu. Baek Mirió, a espada solar sedutora, foi a primeira a se erguer. O olhar frio, sorriso provocador, um ímpeto que parecia incendiar a sala. Vamos ver a arte da espada azul. A briga explodiu. Na manhã seguinte, Wan Chang invadiu o quarto com um alvoroço. Você ouviu? Nossos veteranos lutaram com o Esquadrão Céu Azul. Yanshin respondeu com calma, mas logo compreendeu. Era uma chance. Eu preciso comer o fruto da árvore celestial. Não posso morrer jovem. Construir alianças, conquistar respeito. Tudo era cálculo, mas também desejo. Ele saiu, passos firmes. O campo de treinamento o esperava. Veteranos estavam ali, sem muito ânimo. A proibição de sair após a briga pesava. Mas Yanshin não se abalou. Foi direto até Ma Jin. Quero duela. Escolha alguém. Não da Demon Wings. Quero o Esquadrão Céu Azul. Silêncio. Os veteranos não demonstraram preocupação, apenas orgulho. Quero enfrentar suas renomadas artes de espada com a formação asas demoníacas. Ma Jin o encarou. Depois assentiu. O duelo seria oficial. O garoto do relâmpago enfrentaria o Esquadrão Céu Azul. E os olhos da Fortaleza Desolada estariam todos voltados para ele. O salão de treinamento do Esquadrão Céu Azul estava tomado. Guerreiros de todas as divisões se aglomeravam pelas bordas, observando com olhos duvidosos e ansiosos. A presença de dois mestres em trajes pretos, Ma Jin e o líder do Esquadrão Céu Azul, tornava a atenção mais espessa que a neblina matinal. Aposto um elixir que ele não dura 10 movimentos. A voz do líder soou firme. Ma Jin, impassível, respondeu com ironia contida. Elixir? Está apostando alto assim em um duelo de iniciação? A aposta estava feita. Yanshin seria posto à prova diante de todos. Yanshin se apresentou com punhos erguidos, como manda a etiqueta marcial. Asas demoníacas, Jeng Yanshin. E então, o combate começou. O guerreiro de uniforme azul liberou uma aura fria ao empunhar sua espada. Sua técnica era afiada, treinada há 20 anos sob os princípios da espada celeste azul.
Mas Yanshin não recuou. O Chi circulou por seus meridianos com precisão e leveza. Ele avançou. Um corte veloz. A formação Asas Demoníacas foi ativada. Estrondo! O oponente recuou meio passo. Era sutil, mas visível. A multidão prendeu a respiração. Ataques consecutivos. A técnica do Codex do Quebrador do Destino se encaixava perfeitamente ao estilo veloz da formação. O corpo de Yanshin girava com precisão. Cada movimento era mais pesado, mais decisivo. Clang, clang, clang. A lâmina desenhava um círculo branco no ar. O guerreiro de azul estava claramente pressionado. A inspiração vinda de Chongmyang surgia como lembrança viva. Golpe rotacional! O chão vibrou. Cordas de força invisíveis explodiram ao redor. Ataque carregado! A sequência não parou. O segundo golpe foi ainda mais violento. A espada do guerreiro azul foi lançada ao ar. Yanshin parou com a ponta de sua lâmina no queixo do adversário. Silêncio absoluto. Ele venceu. Não por técnica refinada, mas por determinação, instinto e adaptação. Obrigado por me permitir testemunhar sua técnica, disse com uma reverência formal. O guerreiro do uniforme azul assentiu, visivelmente surpreso e satisfeito. As crianças que apostaram nele gritaram e vibraram. Você é o melhor, irmão! Yanshin sorriu discretamente. Seu uniforme branco podia estar limpo, mas sua alma agora carregava a marca do campo de batalha. Ma Jin se aproximou. Da palma de sua mão, um elixir sagrado reluzia como cristal dourado. É seu. O reconhecimento havia chegado, e com ele, o respeito de toda a fortaleza desolada. Esse elixir é mesmo meu? A pergunta de Yanshin ficou no ar, carregada de incredulidade e leve receio. Ele encarava a pílula branca em sua mão como se estivesse diante de um mistério ancestral. Nunca, em toda sua curta vida marcada por disciplina, abandono e sobrevivência, havia visto algo tão precioso. Nem mesmo na família Zheng, que se dizia tradicional e honrada, lhe foi concedido um recurso tão raro. Ma Jin, à frente dele, respondeu com uma voz que contrastava com a seriedade habitual de sua expressão marcada pela cicatriz. Sim, a espada divina é uma força comparável às 9 grandes seitas. Temos acesso a suprimentos como esse, ainda que em pequena quantidade. Não é jade de 1000 anos nem ginseng sagrado, mas é o suficiente para te mudar. Yanshin hesitou por um instante. Mestre, por que está fazendo isso por mim? Ma Jin cruzou os braços. Porque você é um de nós e vai precisar de toda a força que puder reunir nas missões que virão. Yanshin assentiu, não respondeu. Pegou o elixir com reverência e o colocou sob a língua. Não tinha gosto, não havia perfume. Mas no momento em que desceu por sua garganta, a energia começou a se espalhar como se uma nova chama tivesse sido acesa em seus meridianos. Dentro do salão de treinamento, Ma Jin o observava em silêncio. Colocou a mão em suas costas, atento a qualquer sinal de resistência ou falha de circulação. Direcione o Qi para os vasos da concepção e do governador. Circule-o. Respire com calma. Se perder o controle, eu interfiro. Mas ele não precisou intervir. No tempo de 2 xícaras de chá, toda a energia medicinal foi absorvida. Yanshin abriu os olhos. Ma Jin o encarava com expressão neutra, mas seus olhos revelavam admiração contida. Parabéns, você absorveu tudo, sem esforço. A energia está viva dentro de mim. No lado de fora, os rumores já circulavam pelas outras brigadas. Na taverna onde os veteranos trocavam palavras e vinho, o nome de Yanshin já era um sussurro incômodo e promissor. Você ouviu sobre o dragão escondido da Demon Wings? Um garoto, uniforme branco, derrotou um manto azul? Baek Miryô, a espada solar sedutora, bebia calmamente. Ao seu lado, Chongmyong sorria discretamente. Ele não apenas luta bem, ele entende e interpreta melhor do que muitos mestres. Ele copiou meu golpe de 1 polegada durante um treino, melhor do que eu. Eles riram,
mas era um riso carregado de espanto, não zombaria. No lado de fora, os rumores já circulavam pelas outras brigadas. Na taverna onde os veteranos trocavam palavras e vinho, o nome de Yonshim já era um sussurro incômodo e promissor. Você ouviu sobre o dragão escondido da Demon Wings? Um garoto, uniforme branco, derrotou um manto azul? Baek Mir-yo, a espada solar sedutora, bebia calmamente. Ao seu lado, Chong-myong sorria discretamente. Ele não apenas luta bem, ele entende e interpreta melhor do que muitos mestres. Ele copiou meu golpe de 1 polegada durante um treino, melhor do que eu. Eles riram, mas era um riso carregado de espanto, não zombaria. Sua técnica, ela lembra os ataques desarmados pesados da família interna. Ela estreitou os olhos. Você está me ensinando sem perceber, novato. Apenas compartilhando o que vejo. Posso sentir o fluxo do seu ki. Ele não escoa, ele espirala, como um núcleo de força. Mir-yo olhou por um momento, então riu. Você é perigoso. Yonshim sentia que algo estava mudando. Seu papel como discípulo estava se desfazendo, transformando-se em um novo tipo de presença. Baek Mir-yo estreitou os olhos uma última vez. Você me faz querer lutar com tudo. Isso não acontece com frequência. Yonshim apenas sorriu. Pela primeira vez, não por desafio, mas por pertencimento. Logo após o treino, Baek Mir-yo permaneceu imóvel. Seus olhos encaravam o chão como se tentassem decifrar um quebra-cabeça invisível. A mulher, reconhecida por sua frieza e presunção como a espada solar sedutora, agora ostentava uma expressão confusa, até mesmo perdida. Força interna, as artes pesadas desarmadas da família interna, murmurou. Era difícil para ela aceitar que um júnior havia interpretado sua técnica com tamanha clareza. Não ficou irritada, apenas pensativa. Levou os dedos aos lábios, ausente. Você me acha tão tola a ponto de não conhecer meu próprio ki? Não, mas parece que sim. As palavras de Yonshim foram frias, secas. Ele percebeu o desconforto que causou e recuou. Perdão, fui descortês. Baek Mir-yo não respondeu de imediato. E Yonshim, sem insistir, curvou levemente a cabeça e se afastou. Vou me retirar. Sim, sinto muito e obrigada. As palavras dela, brandas e verdadeiras, foram raras para alguém de sua estatura. Enquanto Yonshim se afastava, limpava a mente. Havia algo mais importante que consolar o ego ferido de uma veterana, seu próprio crescimento. De volta ao Salão das Asas Demoníacas, ele abordou Ma Jin diretamente. Mestre, disse algo a ela sobre minha origem nas artes marciais? Ma Jin ergueu a sobrancelha. Acha que eu ficaria espalhando seus segredos? Não me subestime. Na verdade, Mir-yo questionava por si mesma, e o que viu a confundira. Ela pensa que você a humilhou, mas a verdade é que você percebeu algo que nem ela havia notado. Isso assusta. Ele suspirou. Relâmpago, relâmpago, como o chamam, é especial. Nunca vi alguém tão naturalmente ligado ao fluxo do ki. Você não copia, você entende e adapta. Baek Mir-yo ainda estava processando tudo. Sentada diante de Ma Jin, sua postura era ereta, mas seus olhos estavam baixos. Seus conselhos sobre as artes pesadas da família interna eram acertados. Você pode observá-lo mais de perto agora. Uma missão está chegando. No dia seguinte, Yonshim e Wonchang foram chamados ao grande salão. Ao chegarem, viram Changmyang e Baek Mir-yo à espera, lado a lado com Ma Jin. É uma missão, anunciou ele, sem rodeios. Wonchang quase não conseguiu conter a empolgação. Vamos para o mundo marcial! Você pode morrer, retrucou Ma Jin friamente. A missão dizia respeito a um vilarejo rural em Shaanxi. 4 pessoas, 2 uniformes azuis, 2 uniformes brancos. Ao ouvir que a seita da chama sangrenta estava envolvida, o corpo de Yonshim enrijeceu. Imagens voltaram como facas, fogo, sangue, roupas vermelhas, cabelos cor de sangue. Ele respirou fundo. Só nós 4 contra algo assim? Não é o ramo principal, um vilarejo, uma célula isolada. A história do local era comum: fome, colheitas arruinadas, revolta contra nobres.
Mas algo mudou quando o herdeiro retornou com os olhos incendiados e a mente turva. Ele havia se unido à seita da chama sangrenta e cultivava destruição, não arte. Ele só destrói plantações e mata gado? Cíclico. Espera crescer, destrói de novo. Um lunático. Nunca ouvi falar de alguém assim. Há muitos lunáticos no mundo. A missão não seria feita com glória, apenas eficiência. Deixaram Yang Yang e cavalgavam sem trégua. Dormiam pouco, comiam menos. Em 10 dias, chegaram ao condado de Zenping. Wang Chang desmontou cambaleando. "Esse é o mundo marcial?" murmurou. O magistrado os recebeu de forma ríspida, rosto redondo, suado, olhos ansiosos. Demoraram demais, acham que são reis? Yonxin apenas se aproximou e silenciou-o com um toque no ponto de acupuntura. "Eu não recebo ordens suas." Se você chegou até aqui, é porque curte esse tipo de história tanto quanto eu. Então já aproveita para deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se quiser continuar acompanhando as próximas reviravoltas de Yonxin, se inscreve e ativa o sininho. O Reino Celestial só está começando a se revelar. "Jovem herói Zhong foi magnífico!" elogiou Wang Chang rindo. Na calma antes da missão, Chongmyeng explicou. "O forte desolado não se curva ao governo, temos liberdade." "Mesmo assim, não exagere", alertou Mirhyo. E então, quase como se o destino tivesse escutado, Yenshin virou-se, olhos semicerrados. "Lá, abaixo da aldeia." Seita da chama sangrenta. E antes que alguém dissesse algo, ele já havia partido, como uma flecha de vento. O vento soprava com força contra seus ouvidos, e Yonxin corria com todo o seu vigor, sentindo o solo sob seus pés vibrar junto ao fluxo do Qi. Seu corpo, cada vez mais harmônico com o códice do quebrador de destinos, fluía como uma lâmina cortando o espaço. Com os olhos fixos à frente, ele segurava a espada desolada. "Vou derrubá-lo com um só golpe." O caos já se espalhava pela aldeia. Pessoas gritavam em pânico, enquanto à distância um homem ruivo gargalhava, escarnecendo dos moradores. No momento seguinte, um leve som de tecido cortando o vento. A bandana azul de Chongmyeng passou voando, roçando a bochecha de Yonxin. Ele mal teve tempo de reagir. O elfo o havia ultrapassado com uma velocidade absurda, quase como se voasse. Chongmyeng demonstrava plenamente a leveza lendária dos elfos. Seus pés mal tocavam o chão, como se as leis da gravidade a obedecessem. A graça voadora dos elfos era como arte em movimento. Logo depois, Baek Mirhyo também passou como um raio, e até mesmo Ren Wanchang o ultrapassou, sorrindo com leve provocação. "Vou na frente, irmão." Yonxin apertou os punhos. Sua velocidade ainda era insuficiente. Ele sabia disso. Não era por falta de treino, mas por técnica. "Milímetros", murmurou. Seus olhos perscrutavam o ambiente com intensidade. O campo, as casas ao redor, os currais e, ao longe, as colinas que se projetavam com densa vegetação. Eles disseram que o alvo costuma voltar com frequência, então deve estar por perto. Os membros da seita da chama sangrenta não escondiam sua presença, cabelos ruivos e roupas carmesins, e, por dogma, não usavam chapéus ou capuzes. A doutrina exigia a exposição. Com base nisso, ele mudou de rota. E estava certo. Na trilha que levava à montanha, uma figura em trajes vermelhos surgia correndo em fuga. Os olhos de Yonxin se estreitaram. Ele saltou, posicionando-se à frente do oponente. A mão envolta em Qi segurava firmemente a espada desolada, a técnica da luz demoníaca ativada. Uma energia leve, mas cortante emergia ao seu redor. "Halt!" O homem ruivo arregalou os olhos ao perceber a aura de Yonxin, e então mudou de direção. Fugiu. Yonxin congelou. Pela primeira vez, encarava um inimigo que simplesmente desistia de lutar. Fugir não era covardia, era estratégia. "Ele escapou?" murmurou, atônito. A respiração pesada de Chongmyong soou próxima. "Yonxin, não se culpe. Essa foi nossa falha." Baek Mirhyo chegou logo depois, suspirando. Era uma técnica de salvamento, uma arte específica para escapar com vida. Técnica de sobrevivência, usada por muitos membros da seita da chama sangrenta. Mas o jogo de pés dele era anormal. Chongmyong assentiu.
mais rápido que a graça elevada dos elfos. Provavelmente, ele fundiu as técnicas demoníacas com alguma arte marcial de sangue, queimando o próprio Ki vital, completou Mirio. Logo, Wonchan chegou, ofegante. Mirio o avaliou com um olhar distante. Você está dentro do nível de um uniforme branco, mas falta resistência. As batalhas reais são longas e exaustivas. Isso é o que separa os medianos dos sobreviventes. Yonxin observava em silêncio. A frustração era visível em seus olhos. Mas então, quanto a você, disse Mirio olhando para ele, seu corpo está muito acima do padrão. Nem mesmo os uniformes azuis magricelas como o Chongmyon se comparam. Ei, protestou o elfo rindo. Com esse físico, qualquer arte marcial floresce. Yonxin sentiu um calor crescer em seu peito. Toda a infância dedicada ao treinamento dinâmico da família Zhang começava a mostrar frutos. Sobre o magistrado, posso ficar no escritório do governo? Fui meio rude. Chongmyon riu. Você se preocupando com isso? Ele que deve se preocupar. Mirio também comentou. Graças a você, ele entendeu quem manda. A posição da Fortaleza Desolada, respeitada até mesmo pela família imperial, era um privilégio incomum no mundo marcial. Chongmyon girou-se. Quer aprender a se mover como um elfo? Yonxin arregalou os olhos. Até o Wonchan arregalou os olhos. Técnica de movimento élfico? Por favor, também quero aprender. O elfo coçou a nuca, embaraçado. A maioria das pessoas não consegue aplicar, mas posso mostrar. Miang, com um sorriso, provocou. Mostre logo, antes que eles fiquem mais assustados. E ele mostrou. Leve como brisa, os passos de Miang não emitiam som. Subia, flutuava, descia como folha de outono. Yonxin, calado, observava. Você entendeu? Perguntou o elfo, descendo. Yonxin fechou os olhos, absorvendo. Acho que sim, se eu liberar o Ki em impulsos, ajustando cada passo. O elfo arregalou os olhos. Louco? Você entendeu mesmo? Como alguém capta isso só de assistir? Yonxin sorriu, curvando-se. Obrigado, prometo retribuir. Não sou um peso para esta missão. Com isso, encerravam o dia. A vila começava a dormir. E com ela, os jovens guerreiros da Fortaleza Desolada. Mas Yonxin não dormia. Ele treinava, sonhava e caminhava em direção a algo além da sobrevivência. Ele crescia. Fala, galera! Se você chegou até aqui, já sabe, esse é só o começo. Tô começando agora nesse estilo de vídeo, aprendendo na raça mesmo, e ainda tem muita coisa para ajustar. Mas a vontade de contar essas histórias do jeito certo, essa tá gigante. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta o que achou e, principalmente, manda aí suas sugestões, de melhorias, de próximas novels ou manhas que você gostaria de ver aqui no canal. Esse canal é feito para quem ama essas histórias tanto quanto eu. Então vamos construir isso juntos. Valeu por assistir até o fim, e se puder se inscrever, já ajuda demais. A gente se vê no próximo capítulo.